Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos no 29º dia de estudos do livro Uma Vida com Propósitos, Pra Que Estou na Terra? E esse estudo é composto por 40 vídeos, aos quais em cada um deles a gente vai dando aspectos diferentes para que você possa encontrar o seu propósito de vida de acordo com as Escrituras Sagradas. E o tema de hoje é aceitando sua missão. Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Olha só. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz, Ele nos criou para que fizéssemos boas obras que Ele já havia preparado para nós. Isso está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 10, parte B. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve alguém de alguma forma, está, na verdade, servindo a Deus e cumprindo o seu propósito. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus. Deus o redimiu, assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Deus pagou um alto preço por você. Portanto, usem o seu corpo para honrar a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos o acesso ao Pai e temos o prazer de poder ser chamados de filho de Deus. Mas para isso a gente precisa receber Jesus no coração, sermos batizados e viver conforme a palavra do Senhor. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Isso está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 14. Um coração salvo deseja servir. Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Se você é cristão, então é um ministro e quando está servindo, está ministrando. Somos curados para ajudar outros, somos abençoados para ser uma bênção, somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que Ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano por causa da sua graça. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Sempre que você faz uso das suas habilidades, das habilidades que Deus lhe deu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Eu estou cumprindo o meu chamado usando o dom da fala que o Senhor me concedeu para que através de mim outras pessoas possam ser alcançadas pela sua palavra. Meu esposo é programador e está usando as habilidades dele para a edição desse vídeo para que você possa assisti-lo aonde você estiver. Aliás, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo para que eu possa ver o alcance dessa mensagem. Então, todas as vezes em que a gente usa os talentos que Deus nos deu em prol do benefício de outras pessoas, nós estamos exercitando a nossa salvação e o nosso dom de serviço.
Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do seu chamado para servir outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Quando o texto bíblico fala que nós somos separados, não quer dizer que nós devemos viver isolados, mas o separado quer dizer que a gente não deve se deixar corromper pelas ofertas do mundo. Nós somos separados para Deus. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Desde a recepção dos fiéis na porta da igreja, a limpeza da igreja, a própria ministração da palavra, o controle do som, o grupo de louvor, os pastores, os professores, enfim, todos são importantes para a obra. O corpo é um, mas muitos são os membros, cada um com uma função extremamente importante. Se um membro adoece, todo o corpo sente. A ordem é servir a Deus. Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Tudo aquilo que você aprende, mas você não usa, acaba ocupando espaço e acaba, de uma certa forma, pesando. Essa é a realidade. Então, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades e todas as características, todos os dons que o Senhor nos deu, tudo aquilo que a gente recebe como aprendizado, que a gente possa fazer uso para ajudar outras pessoas. Assim como o exemplo do Mar da Galileia, que é cheio de vida porque recebe água e também deságua no mar. O Mar Morto, ele recebe água, mas ele não deságua em lugar nenhum. Ele fica só acumulando. E esse excesso acaba gerando morte, porque nível de salinidade naquela água é praticamente impossível de ter vida. Então, que a gente possa ser como o Mar da Galileia, que recebe, mas que também deixa fluir, fazendo com que a vida cresça ao nosso redor. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos que em servir. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Terminada a sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu aos outros com a sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Isso está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 12. Essa afirmação te traz paz ou te traz preocupação? Fica a reflexão. Eu o criei, salvei, chamei e comissionei para que você estivesse servindo. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Isso está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 8. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando os outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa, no caso, Jesus, e por causa da boa nova, que seria o evangelho da salvação, é que saberão realmente o que significa viver. Isso está escrito em Marcos capítulo 8, versículo 35. Servir é o caminho para quem quer ser importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido à vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte deste corpo. Romanos capítulo 12, versículo 5.
Quando servirmos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Deus quer usá-lo para que você faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração da vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Esse é o item mais importante. Se você não está envolvido em algum ministério de serviço, que desculpa tem dado? A Bíblia traz uma infinidade de pessoas que tinham características, digamos que questionáveis, para serem usadas no serviço. Abraão era muito velho, Jacó era trapaceiro, Raabe tinha uma conduta duvidosa, Noemi era viúva, Pedro era impulsivo, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Marta se preocupava demais, a samaritana tinha vários casamentos fracassados. E eu pergunto, e você? Que desculpa está usando para não cumprir o seu chamado? Fica a dica. Tema para reflexão: servir não é uma opção. Versículo para memorizar: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pergunta para meditar: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Fica a dica que você possa descobrir em que áreas você pode servir e que você possa descobrir o seu propósito para viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a tua vida. E se você perdeu algum vídeo dessa série, corre lá no canal que está tudo salvo para que você possa acompanhar e descobrir o seu verdadeiro propósito de vida. Que Deus te abençoe grandemente. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Te vejo no próximo encontro e até lá!